noite. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens chamada Família, a base da igreja, onde nós veremos pontos importantíssimos, fundamentais para a base da igreja de Cristo na terra, que é a minha e a sua família. Domingo passado, nós iniciamos essa série com um casal e vimos as verdades de Deus, o que é a vontade de Deus para o casal que se forma. E hoje, o tema da mensagem de hoje é justamente o oposto, quando há a desobediência do casal. E o texto que nós leremos hoje é lá em Mateus, capítulo 19, dos versos 1 ao verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versos 1 até o verso de número 9. Portanto, diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galileia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram e eles as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus, que o colocaram à prova perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E eles responderam: então por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser que esteja por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Até aqui. Abaixa a cabeça e glória a Deus. Senhor, nós estamos nesse momento, Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra. Essa palavra, Deus, que nos exorta, nos confronta. Essa palavra que fala, Deus, no nosso íntimo, na nossa vida conjugal. E, Pai amado, nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Derrame, Pai, o Teu Santo Espírito sobre nós, que nós possamos, Pai, ter a nossa mente aberta, nosso coração aberto, para conseguir compreender e entender todas as verdades aqui contidas, e que, Pai, isso possa ressignificar o nosso coração, o nosso caráter, o nosso comportamento. Nós possamos evidenciar Cristo Jesus em tudo que nós fizermos, agirmos e pensarmos nesse mundo aí fora, mas principalmente, Pai, dentro dos nossos lares. Essa oração, Deus, que fazemos, Pai, não é nos nossos méritos de forma alguma, é nos méritos de Cristo Jesus, porque Ele sim, Ele é vivo, reina e reinará por todo sempre. Amém. Meus irmãos, o que Deus nos mostrará hoje através da sua palavra é de suma importância para solteiros, para namorados, para noivos, casais que já estão casados e também aqueles que já não estão mais casados. Se você ainda não se casou, ouça com muita atenção. Se você já é casado, ouça com muito, mas muito mais atenção ainda. E se você já se casou, mas já não está mais casado, seja pelo motivo que for, fique em paz e ouça a Deus. Amém? Domingo passado, nós vimos que o que Deus espera de um casal para que viva em obediência à sua palavra. Hoje nós veremos o que Deus não espera.
que é acerca da maior desobediência a Ele quando se trata de família. Quando se pensa na vida para um casal, esse tema é o tema que mais agrada a Deus, que é o divórcio. Quando se trata da vontade de Deus para esse assunto, a grande maioria das pessoas sabem muito, mas muito pouco a respeito. Eu diria que praticamente nada. E o divórcio nada mais é que o resultado dessa ignorância do homem sobre a vontade de Deus para o matrimônio. E como que você podemos identificar isso daí? Simples, muito simples. Basta você conferir o último censo que teve no Brasil. Não vamos nem abrir para o resto dos outros países do mundo, senão a coisa vai ficar muito mais feia. Vamos nos limitar somente à nossa realidade aqui. Existe um órgão no Brasil que está inclusive agora refazendo o censo, que é o IBGE, e o último que foi feito faz muito tempo, foi em 2010. E de lá para cá, aliás, em 2010, cerca de 320 mil casais se separaram no Brasil, se divorciaram em nosso país, só no ano de 2010. O estudo aponta que a duração média de um casamento não chega a 15 anos, mostrando que no Brasil 1/3 dos casamentos terminam em separação, resultam em divórcio. Até o ano de 2014, olha quanto tempo faz já, os cartórios civis apuraram que houve um crescimento alarmante na taxa de divórcio. Sabe de quanto? 2014, hein? De aproximadamente 165%. De 2010 a 2014. E agora o censo está sendo realizado novamente. E tenha plena convicção disso. A constatação nossa é que as coisas estarão bem piores. Nós não temos condições de averiguar, de verificar qual seria a taxa de divórcios entre casais cristãos, sendo eles católicos, sendo eles protestantes, mas se levarmos em conta que quase 90%, aliás, 90% da população do Brasil, ela é cristã, pelo menos se diz cristã, nós podemos afirmar que a grande maioria esmagadora que se divorcia é quem? Cristãos. E isso revela o quanto nós estamos distantes de saber qual a vontade de Deus no casamento. Nós sabemos e muito bem sobre a nossa vontade, a vontade do meu e do seu coração, não a de Deus. E nisso, com muita tristeza, eu nos incluo nessa estatística. Os crentes em Cristo Jesus. E esse texto de hoje nos revela muito acerca do que Deus pensa sobre esse problema, que é o divórcio. Nos versos 1 e verso 2 que nós lemos agora há pouco, nós podemos notar que Jesus, ele está em plena ação no seu ministério, muito ativo no seu ministério, quando mais uma vez ele é confrontado por quem? Pelos religiosos da sua época. Versos 1 e 2, vimos agora há pouco. No verso 3, fazem a ele uma pergunta muito simples. Uma pergunta muito simples, mas muito importante. É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta que chegou até o Senhor. Então, a resposta de Cristo para essa pergunta foi outra pergunta. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, por favor, e leia comigo os versos de 4 a 6. Acompanhe comigo. Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou? Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Meus irmãos, eu e vocês estamos vivendo numa cultura que eu diria que seria o politicamente correto, onde falar a verdade nem sempre é a melhor escolha. Sabe por quê? Porque a verdade ela é ofensiva em si mesma, ofende. Mas eu e você, nós não podemos nos abster, nos acovardar diante do que é a palavra de Deus. E esses ensinamentos de Cristo não é só para casais. Solteiros, aprendam desde já. Pois é isso que Deus espera de todos. Quando se dão o quê? Em casamento. Olha que interessante. Os fariseus iniciaram a sua conversa se valendo do quê? De um trecho da lei de Moisés. Mas Jesus é impressionante. Ele vai discutir o assunto indo lá para Gênesis. Eu, de forma muito particular, acho isso fantástico. Jesus, ao invés de discutir o assunto pelo modo que ele foi se transformando com o passar do tempo, Jesus volta lá para trás para discutir sobre o ponto de vista da ideia original de Deus. Basicamente o que Jesus fez é o contrário do que nós fazemos dentro dos nossos casamentos. Jesus vai discutir a raiz do problema. E aí você? Geralmente discutimos o quê? Os sintomas dos problemas, e não a fonte original do problema. Quando um casal decide discutir a sua relação, geralmente há um motivo específico que dá início àquela discussão, como se fosse um gatilho, né? E a coisa ela vai desandar a tal ponto que no final o casal ele nem sabe mais o motivo que deu início à discussão. Começaram discutindo por causa do motivo. A coisa cresce de uma tal maneira e está discutindo por quê? Eles nem lembram mais. Basicamente, Deus define a questão do casamento entre homem e mulher, em amor e respeito, partindo do ponto de vista que quando nos casamos, somos apenas um com o outro, como cônjuge. E a ordem para o homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a ordem para a mulher de Deus é o que? Respeite o seu marido. Essas são as duas ordenanças primárias para um casamento. Lembrando que isso deve ser mútuo entre os dois. Sabe por quê? Porque agora vocês são o quê? Uma só carne. É óbvio que ninguém, quando se casa, que vai realmente se propor a isso, quer levar uma vida do que? De tristeza, de amargura até o fim. É óbvio que não. O problema é que nós achamos que temos a solução para os problemas. E a vontade de Deus, ela vai ficar sempre de lado. Meus irmãos, não se iludam. O divórcio pode até parecer algo comum, mas jamais será uma coisa normal, certa aos olhos de Deus. Quando os fariseus eles fazem essa pergunta a Cristo, por trás dessa pergunta aqui, havia toda uma carga cultural, uma carga de cultura, dos costumes, e é claro que qualquer coisa que Jesus pudesse dizer que destoasse disso, era o suficiente para eles atingirem os seus objetivos, que era achar condenação nas palavras de Cristo. Mas e os fariseus? Qual foi o posicionamento deles sobre essa resposta que Jesus deu? Lê comigo o verso 7, acompanha comigo. Eles lhe responderam: então, por que Moisés mandou
dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora. Meus irmãos, tanto a pergunta que os fariseus fazem a Jesus, quanto a resposta que Jesus dá a eles, baseia-se no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Presta atenção. Quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio e dará na sua mão, mandando-a embora. Essa é a lei de Moisés, lá em Deuteronômio. Meus irmãos, essa lei foi dada ao povo como um regimento para o povo que se guiasse e seguir. E a pergunta que Jesus faz era justamente essa. Aliás, a pergunta que os fariseus fazem a Cristo é justamente essa. Na sua opinião, Jesus, isso é lícito, isso é correto? Se baseando nesse texto aqui. E aparentemente, só há o quê? Duas respostas para essa pergunta, que é sim e não. A pergunta é muito clara. E a intenção por trás da pergunta era fazer com que Jesus entrasse em contradição com quem? Com Moisés. Aí estava o negócio. Levando em conta que toda a nação de Israel seguia as leis dadas por Deus a quem? A Moisés. Jesus contradizendo isso seria o que bastaria para condená-lo à morte por blasfêmia contra a lei do Senhor. E naquela época havia algumas linhas de interpretação para essa passagem de Deuteronômio aqui, sobre o divórcio. E entre elas, duas se destacavam. A primeira é que a coisa vergonhosa que o marido descobrisse sobre a mulher, conforme diz o texto, era pecado sexual, ou seja, adultério. Essa era a visão mais do que conservadora, digamos, sobre esse assunto. E a outra linha de interpretação era muito mais radical, elegendo coisa, digamos, vergonhosa da mulher, muito mais do que apenas o pecado na área sexual. Ou seja, qualquer coisa que a mulher desagradasse o seu marido, dava direito a ele pedir divórcio. Vou dar um exemplo aqui. A mulher andar na rua, caminhar na rua, de forma que o marido julgasse que ela estava se insinuando para alguém. Divórcio. Divórcio. A mulher sai na rua com o cabelo solto. Divórcio. Se a mulher falasse com outro homem, divórcio. A mulher falar mal, um exemplo, fala mal dos pais do marido e o marido descobrisse, divórcio. A mulher levantar o tom de voz dentro de casa, ao ponto de um vizinho ouvir e contar para o marido, divórcio. Sabe? A mulher queimou o feijão, divórcio. Dava direito ao homem de querer o quê? Se divorciar. Entre, meus irmãos, tantas outras coisas. E o detalhe aqui é que os homens, eles não queriam seguir a primeira linha de interpretação, que era somente em caso de adultério. Eles não queriam, eles queriam o quê? A segunda. Lógico, né? Menor sinal de cansaço no casamento, o homem arrumava rapidinho o motivo para quê? Mandar sua esposa embora, para se divorciar. Portanto, o divórcio havia se tornado algo mais comum do que se imaginava em Israel. Israel havia absorvido a cultura do divórcio, onde a coisa era fácil, muito fácil, a coisa era muito cômoda, teoricamente lícito, né? Teoricamente ok, legitimado pela lei de Moisés, tudo certo.
Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. O que difere esse comportamento do povo judeu, que através da cultura da sua época distorcia totalmente a palavra de Deus, para os dias de hoje? Qual é a diferença? Vamos lá. Não é exatamente o que nós fazemos? Nós buscamos a felicidade quando nos casamos, e quando a coisa não vai bem, nós buscamos a mesma felicidade no divórcio. Ó a loucura! Sabe o que isso revela? O nosso coração egoísta, onde nós nos julgamos superiores, quando achamos que o outro não merece o que nós fazemos por ele. Ao invés de fazer o outro feliz, nós é que queremos ser felizes. Vimos isso no domingo passado, lembra? É nós, não é o outro. Nós queremos ser felizes. O problema se inicia quando o homem deixa de amar a sua esposa como se deve. E a esposa, por sua vez, motivada pela falta desse amor que lhe é devido, faltará com respeito ao seu marido, ou vice-versa. Lembra que é mútuo? E isso vai tornar o quê? Um ciclo difícil, mas muito difícil de sair, a não ser que for pela graça de Deus. Quando o casal briga, eles não sabem nem mais por que eles estão brigando. Sabe o que o casal quer agora? Sabe o que eles querem? Um mostrar para o outro que está o quê? Certo. Só isso. A sociedade aí fora, ela ataca, ela denigre, mutila, desconfigura, até recria o que é o casamento. E hoje em dia, um casamento não se limita mais ao quê? A um homem e uma mulher. Isso inclusive de forma legal, perante a lei do homem. E a coisa, ela está tão sutil, que muitos de nós nem percebemos isso. Quando eu falo nós, eu estou falando igreja de Cristo. O meu e o seu filho, as nossas crianças nas escolas, elas são forçadas a compreender o quê? Vamos falar de Deus ou vamos falar de ciência na escola? O que se ensina para o teu filho lá? A compreensão sobre o Criador? Não. Sobre a evolução natural de tudo. Isso é ciência para eles. Criação de Deus? Isso é fé, isso é crendice. Só que eles não se dão conta que você precisa ter muito mais fé para acreditar que um homem evoluiu de um macaco do que ser a imagem e semelhança de Deus. Mas sabe por que eles fazem dessa maneira? Olha só que legal. Por que eles fazem dessa maneira? Porque eles insistem de descredibilizar o que? A criação de Deus, sabe? De menosprezar a criação de Deus. Sabe por quê? Porque assim vai ficar muito mais fácil mudar os fundamentos morais, sociais e espirituais da sociedade, a qual eu e você fazemos parte. O ataque é na base, para mudar o contexto. Sem absolutos de Deus, sem absolutos divinos, haverá o que? Absoluto o que? Humano. Só isso. Sendo assim, para que eu vou dar ouvido isso aqui? Para quê? Um livro velho, antiquado, retrógrado, ultrapassado. Para que eu vou dar ouvidos à palavra de Deus? É isso que o mundo vai dizer para mim e para você. Um livro que não condiz com a minha e com a sua realidade. Tudo que contém nele não condiz com a realidade, é coisa de gente ignorante, é coisa de gente sem cultura.
E é justamente com esse tipo de pensamento que tentam colocar em descrédito quando Deus diz que o casamento é somente entre um homem e uma mulher, ou seja, heterossexual. Desafio você, se você abrir a boca isso hoje, você vai ser taxado de no mínimo homofóbico. No mínimo. Mas Jesus, em sua resposta, cita o que? Gênesis, que nos afirma que essa verdade jamais poderá ser substituída por outra perante a vontade de Deus. Amém, igreja? Isso não vai mudar. Eu até brinco, às vezes, daqui a, sei lá, quantos mil anos na frente, homem acha que é mulher, a mulher acha que é homem, morre, é enterrado, um arqueólogo vai lá e descobre, e não, é homem. Passou a vida inteira achando que era mulher, ele descobre, não, é homem. Não vai mudar. Quando Deus cria o homem, ele diz que não é bom. Olha que Deus, quando Deus criou o homem, Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem fique só. E isso ele faz, não como se fosse algo ruim ter criado somente o homem, mas é que Deus ele se agradou tanto da criação, que decide agraciar o homem com um presente mais valioso dentre tudo que foi criado, que é justamente quem? A mulher. E por que eu digo isso? Porque quando Deus cria a mulher para o homem, eles não haviam pecado ainda. Portanto, pela imensa graça de Deus, Ele dá a mulher ao homem, a partir do próprio homem. O problema é que com o passar do tempo nós deixamos de ver o nosso cônjuge como um presente de Deus, igual fora antes do pecado. A gente começa a enxergar o outro, né, com um olhar o quê? Decaído, após o pecado. E de presente de Deus passa para presente de grego, mas num instante. Ai, se eu soubesse que você era assim, fulano. Ai, se eu soubesse que você era assim, mulher. Não é assim? Jesus também vai dizer sobre o casamento que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E qual que é a implicação disso? Homens, quando quiser casar com uma mulher, Deus espera que você faça o quê? Deixe a casa dos seus pais, para continuar a sua família junto à sua esposa. E essa responsabilidade de quem que é? Do homem. Do homem. Portanto, aquele que deseja o casamento, saiba que a sua responsabilidade primária, homem, é o sustento da sua esposa. A responsabilidade primária sua no casamento é sustentar a sua esposa. Veja bem, preste atenção. E, olha, isso é outra coisa que se abrir a boca aí fora, você toma pedrada. Pedrada. Não é que isso é uma coisa que dentro de um casamento ela não deva ser discutida. Sim, deve ser discutida, sim. Não há problema algum em receber o auxílio da esposa com essa responsabilidade. Não há problema nenhum. A esposa pode trabalhar para ajudar o marido, desde que o marido cumpra com o seu papel instituído por Deus, e não o contrário. Tem marido que acha que a obrigação é da esposa trabalhar, não dele. E os casos de divórcio motivados por esse tipo de comportamento, meu irmão, é imenso. É imenso. O gabinete de pastor, ó, tá assim, ó, o problema. Se a sua realidade não permite, homem, se a sua realidade por algum motivo não permite, a esposa pode sim ajudar o marido no sustento da casa. Mas lembre-se, essa responsabilidade perante Deus é minha e sua, homem.
não é das mulheres. E mulheres, se você se julga por qualquer aspecto o homem da casa, porque você acha que você faz muito mais, meu marido é um vagabundo, meu marido não faz nada, você se acha que faz muito mais que o seu marido e se vangloria disso, saiba que você está pecando contra Deus. Pois a sua obrigação é auxiliar seu marido, as obrigações dele, e não substituir ele nas suas funções só para ter o argumento de dizer que mantém, em casa quem mantém tudo de pé sou eu, não é ele. Não é isso que Deus espera de uma esposa, querer ser o homem da casa. Isso não agrada a Deus. Sabe por que a mulher toma esse posicionamento de querer ser o homem da casa? Porque quando ela olha para o lado e não vê o homem da casa, alguém tem que fazer isso. Concorda? O grande problema é quando ela se sobrepõe ao homem, por mais que ele esteja errado. Aí quem entra em pecado é você, mulher. Mulher, não faça isso. Se o seu marido não corresponde com a responsabilidade dele em casa, olha a Deus, faça a sua parte, mas não falte com respeito com o seu marido. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Quando Jesus diz que agora serão só uma carne, uma só carne, significa que perante a Deus ambos passam a ter o quê? A mesma importância. A mesma importância, tanto de um para o outro, como ambos perante Deus. Deus iguala em importância, mas Deus não iguala em funções. As funções do homem são responsabilidade de quem? Do homem. E da mulher são delas. Ambos podem se ajudar, sim, mas sem transferir responsabilidade para o outro. E a não compreensão disso aqui também resulta em muitos divórcios. Pois o sentimento de igualdade, quando passa a ser de superioridade, a primeira coisa que vai por ralo, sabe o que é? É o respeito. Quem que gosta? Responde para mim. Quem que gosta de ser menosprezado pelo casamento? E Jesus termina o seu pensamento, raciocínio, dizendo que através disso tudo, o presente de Deus para o homem é o amor dele para com a sua esposa e o respeito dela para com o seu marido. E apesar de todos esses equívocos causados pela ignorância dos casais sobre a vontade de Deus para eles, o que Deus diz? O que Deus uniu, não separe o homem. Meus irmãos, a unidade entre o homem e uma mulher é muito mais do que uma convenção da cultura aí, ó. Sabe? Uma concordância de um contrato assinado num papel, num cartório. Pessoas acham que casamento um cartório assinado, e fazem piada e brincam com isso, né? Casamento envolve coisas muito mais profundas, muito mais espirituais. A simbologia da intimidade que há num casal é outro presente maravilhoso, majestoso de Deus para mim e para você. Pelo amor, pelo seu amor, pela graça de Deus, Deus nos dá essa dádiva, irmão. Só nós, homens e mulheres, temos isso. Só nós, diante de tudo que foi criado. Isso não é um privilégio. E não é uma coisa pecaminosa como muitos aí acreditam, mas é um vislumbre do prazer que teremos na glória de Deus quando eu e você estiver na presença do Senhor. Amém, igreja? Você não deve casar para ser feliz, mas o objetivo com o casamento é fazer o outro feliz. Esse é o desafio, o qual pode
e deve ser alcançado em Cristo Jesus. Amém? Fora disso, as coisas vão se complicar. Meus irmãos, não é o amor como um sentimento passional que sustenta o casamento. Nós vimos isso domingo passado. Esse sentimento é o primeiro que vai se transformar em ódio, raiva, vingança, quando o outro é bancada, quando o outro não corresponder. O que sustenta o casamento, aliás, o que sustenta o amor é a obediência a Deus. De verdade, falo mais uma vez, se você tem algum problema com tudo isso que está sendo dito aqui, você não tem um problema comigo, pastor Paulo. Mas é com Deus. E aqui eu só estou explicando a palavra do Senhor. Olha a Deus, fale com Ele. Peça discernimento, Ele vai te dar graça. Jesus vai lidar com as questões do divórcio a partir da ótica, sabe do quê? Do perdão. Na minha e na sua vida. Precisamos entender muito mais sobre isso daqui. Pois nós mesmos não compreendemos isso muito bem. Confira a resposta dos fariseus. E a minha a você, os versos 8 e 9. Lê comigo. Ele lhes disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu se divorciar da sua mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser que seja por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada também comete adultério. Meus irmãos, a não compreensão desses versos aqui vem dando legitimidade a tanto divórcio por aí. Quando Jesus disse que quem divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério com ela, para eu e você entender isso daqui, nós vamos ter que levar em conta como que a mulher era tratada nos tempos de Moisés. Dentro de uma cultura machista, dentro de uma cultura patriarcal. Sabe o que existia naquela época? Acho que eu disse uma vez aqui. Um negócio chamado repúdio. O homem podia repudiar, ou seja, abandonar a sua esposa por qualquer motivo que ele julgasse que ela fosse merecedora. E quando Moisés escreve na lei o direito do divórcio, ele menciona que o homem deveria dar carta de divórcio à mulher, justamente para poupar ela dessa situação de repúdio. Meus irmãos, naquela época uma mulher repudiada provavelmente jamais casaria de novo, pois o preconceito ia cair sobre ela como uma bomba. Ninguém queria casar com uma mulher que fora repudiada por outro, pelo marido. Isso era grave. Mas uma mulher a qual o marido desse carta de divórcio, as chances dela recomeçar novamente eram bem melhores do que se ela fosse repudiada. Portanto, a lei de Moisés, devido à dureza do coração daquele povo, vai abrir uma exceção, uma concessão sobre a questão do divórcio. Mais para proteger a mulher de ser repudiada do que qualquer outra coisa. Só que preste atenção, preste muita atenção. Essa concessão não significava a vontade de Deus para o casal. Amém, igreja? Não. E quando os fariseus perguntam isso sobre o divórcio para Cristo, eles se baseavam apenas no que a lei dizia, sem se dar conta que essa concessão não era a vontade de Deus. A motivação deles eram outras. Isso também inclui, presta atenção, você pode até se escandalizar com isso, mas é a verdade de Deus. Isso também inclui as questões de pecado como imoralidade sexual. Pois havia a chance de, mesmo nessas condições,
o perdão do marido fosse a não condenação. Mesmo nesse caso, porque se a mulher fosse condenada, ela ia ser apedrejada, ia ser morta. E nem o repúdio à sua esposa, e sim dar o quê? Carta de divórcio, desobrigando ela do compromisso firmado e não a condenando pela lei, pelo repúdio, mas dando a ela o quê? Outra chance de refazer a sua vida. Meus irmãos, isso tudo foi uma concessão por conta da dureza do coração daquele povo. Pois quem sofria com isso eram só as mulheres. Mas essa concessão nunca foi a vontade de Deus. Por isso que Jesus vai discutir o assunto aonde? Lá em Gênesis. Pois a vontade de Deus para o casamento não é, em hipótese alguma, que acabe o quê? Em divórcio. Concessão não significa vontade de Deus. Isso se aplica também da parte da mulher para com o marido. Em qualquer outro tipo de circunstância. Mas o fato é que Jesus está ensinando a todos, inclusive a mim e a você, que paremos de querer justificar o desejo pecaminoso do nosso coração e querer achar motivo para acabar com o nosso casamento. A gente tem que parar com isso. Isso não é a vontade de Deus. Ah, pastor, a minha esposa me traiu. Meu marido é um sem vergonha, me trai todo dia. E a Bíblia diz sim, pastor, que nesse caso eu tenho direito de me divorciar dele sim. Sim, ele fala isso. Mas entenda que esse direito é por concessão. Pela dureza do coração daquele povo, e se isso lhe agrada, pela dureza do seu coração. Mas não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor para mim e para você, mesmo em situações extremas como um adultério na relação matrimonial, é que prevaleça a obediência a Ele e não a minha e a sua vontade. Difícil isso, né? Difícil isso, né? Pensa comigo, vamos fazer um exercício aqui. Você foi traído ou traída. O divórcio é o caminho mais fácil para resolver, certo? O perdão é o caminho mais difícil em todos os aspectos. Ok? O que foi que Jesus disse? Não era para amar o pior inimigo seu? Não foi isso que ele disse? E com o próximo? Não era para amar ele como a ti mesmo? Meus irmãos, presta atenção. O perdão é o caminho dado por Cristo para ambos, e se houver arrependimento sincero da parte que errou, se houver mudança de vida, de caráter, ele mesmo disse à mulher adúltera, o que ele falou para ela? Vai o quê? Não peques mais. Vá e mude a sua vida, não caia em pecado. Se você perdoar, você vai estar fazendo o quê? A vontade de Deus. Se o outro não se arrepender, aí quem estará desobedecendo a Deus será ele. É ele que vai ter que se ver com o Senhor. E se insistir na questão do adultério, mesmo depois do perdão concedido da outra parte, presta atenção, de forma muito pessoal, creio que Deus vai te isentar de toda e qualquer responsabilidade, pois você fez o que era certo aos olhos dele, e não o outro. Não faça de um erro do outro o seu próprio erro. Eu, como pastor de uma igreja batista tradicional, porque nós somos batistas tradicionais, defendo e sempre defenderei o perdão.
E isso em todas e qualquer situação, das mais brandas até as mais complicadas. Quem perdoa faz a vontade de Deus. E quem se redime do erro também. Se o outro não mudar, entrega ele na mão de Deus e descansa. Descansa. Eu duvido ele querer manter o peso dos seus erros e querer continuar junto. Mas aí a decisão em continuar errado será dele e não sua. Entre fazer o que seu coração diz, que seu coração vai estar fervendo, e a vontade de Deus, irmão, fica com Deus. Fica com Deus. A não ser que haja perigo de integridade física para qualquer dos lados aí tem que manter distância mesmo. Mas isso é caso de polícia. Quem vai tratar é outra esfera. E Deus não quer ninguém se expondo a riscos e perigos. A própria lei do homem vai cuidar disso. Meus irmãos, outra coisa, entenda, por favor, encarecidamente entenda o que eu vou dizer. Deus aqui, Ele não está condenando você pelo que houve no seu passado. Se você por algum motivo decidiu se divorciar, seja pelo motivo que for, fica em paz. Pois esse fardo Cristo também levou sobre si quando passou naquela cruz. Deus nos ensina hoje a não errar mais, a não dar ouvidos ao nosso coração, mas sim a Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Assim nós podemos mudar a nossa própria perspectiva e também ajudar outras pessoas a fazer o que Deus espera. De forma bem prática, inclusive nos dias de hoje, o que você acha que traria menos problema para a sua vida, mesmo em situação de adultério dentro de um casamento? O que você acha que traria menos problemas para a sua vida? O divórcio ou o perdão? Pensa aí. Meus irmãos, quem perdoa evidencia o caráter de Cristo, que mesmo sem haver encontrado culpa alguma nele, Ele se sacrificou por mim e por você, para nos dar o seu perdão. Já o divórcio vai revelar a dureza do coração, a justiça própria, e isso vai trazer tantos problemas, mas tantos problemas para mim e para a sua vida. Assim como um casamento, o que você faz em um casamento? Não é as juras de que até a morte os separe? É ou não é? No divórcio é a mesma coisa. Quem não perdoa, quem faz justiça própria, vai carregar o peso do fardo que um divórcio traz. Filhos, bens, relacionamentos familiares, com a sociedade, que em alguma medida vai o quê? Se desmoronando a cada dia que passa. Não se iludam. Achar que o caminho mais fácil é o caminho certo. Detalhe, tudo isso até que a morte se separe do seu cônjuge ou do seu problema que você criou. Portanto, meus irmãos, se é para caminhar até a morte, que seja de forma piedosa, fazendo a vontade de Deus, amando Ele acima de tudo, evidenciando o amor de Cristo Jesus através do perdão, seja pelo problema que for com o seu cônjuge. Lembre-se, o erro do outro não justifica o seu. Esteja em paz com Deus. E esse perdão nós já recebemos ali, quando Ele passou para aquela cruz. E diante disso, absolutamente tudo dentro de um casamento é passível de perdão, sim. Sim, perdoe. Ore a Deus pela mudança do outro. Pois se for a vontade de Deus,
haverá renovo, restauro e um casamento de verdade, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, o casamento é a base de uma família. A família, por sua vez, é a base da igreja de Cristo. Por isso a seriedade de Deus em lidar com esse problema. Entre o nosso coração e Deus, escolha Deus. Amém? Baixa a cabeça, adora a Deus.